A solidariedade, ela está na nossa Constituição. Ela faz parte de um projeto social, de um Estado social, um Estado democrático de direito. E, através de normas, a população ela acolhe essa diretriz principal, que é a solidariedade. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Espero trazer aqui informações importantes. Publiquei um vídeo ontem falando acerca da triste estatística sobre os casos de intubação no Brasil. Para cada 10 pessoas intubadas, 8 morrem. Vou falar sobre a solidariedade. Eu acho que essa palavra define muita coisa. Estão arrancando a solidariedade do nosso país, da nossa sociedade, e isso é feito através de medidas, de leis, de comportamentos que são absorvidos pela sociedade e que muitas vezes passam despercebidos. Nosso povo sempre foi considerado um dos povos mais solidários do mundo, e nós ainda somos bem vistos no mundo, né? Como um povo solidário. Mas isso tem mudado com essa pandemia. Nós vemos aí as pessoas se aglomerando desnecessariamente, né? Claro que tem pessoas que se aglomeram em ônibus, em coletivos, isso aí é uma questão a ser discutida, mas festas, praias, de forma que, sem o uso das máscaras, de forma que isso é um exemplo de falta de solidariedade, tendo em vista a grave crise que nós estamos passando. Não podemos apenas culpar o governo, que tem a sua parcela de responsabilidade muito maior, mas não se trata aqui desse assunto nesse vídeo hoje. A solidariedade, ela está na nossa Constituição. Ela faz parte de um projeto social, de um Estado social, um Estado democrático de direito. E, através de normas, a população ela acolhe essa diretriz principal, que é a solidariedade. Isso vem do direito internacional, a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que nós tivemos a solidariedade sendo espalhada pelo mundo. E tivemos um holocausto com morte de aproximadamente 6 milhões de judeus. A partir daí, houve uma resposta jurídica. E nossa Constituição, ela incorporou essas mensagens internacionais, sobretudo dos direitos humanos. E a solidariedade está prevista em nossa Constituição. Ela é amplamente vista, percebida, quando você tem um programa social que distribui renda, um programa, por exemplo, o SUS, o SUS atende gratuitamente todo o país. Isso é um programa de solidariedade, é um dos maiores do mundo, porque os ricos, quando pagam impostos, todos nós pagamos impostos, mas todo mundo que paga imposto, esse dinheiro é levado para esse programa e que vai atender aquelas pessoas que não podem pagar. Isso é solidariedade, é um dos muitos exemplos que podemos dar. A nossa Constituição, ela tem um capítulo, ela tem uma ordem social ela tem em toda a Constituição, mas mais precisamente a partir do artigo 193 da Constituição. Nós podemos ver ali a solidariedade fundamentada na Constituição, com a Seguridade Social, a assistência social, a saúde e a previdência. E essa norma, esse comando de solidariedade, ela está sendo retirada da sociedade. Não é raro você ouvir de pessoas que detêm o poder, a partir principalmente do presidente Temer para cá, depois o presidente Bolsonaro aprofundou isso, mas não estou dizendo que essa ideia vem somente deles, é uma ideia que está se espalhando na sociedade, essa ideia de acabar com a solidariedade.
normas, decretos, emendas estão sendo elaboradas e já estão em vigor, como a do teto dos gastos, para retirar essa solidariedade. E isso se reflete na ideia, no inconsciente coletivo, na consciência coletiva. Porque se você não se preocupa com o seu semelhante, através das normas que estão sendo retiradas, aquele direito do seu semelhante, é também um estímulo a essa perda da solidariedade. Nós podemos ver isso no teto dos gastos, que retirou dinheiro para o SUS, e sabendo que havia necessidade de investimentos, mas isso se espalhou pela sociedade, e a sociedade assimilou e aceitou esse corte de gastos, não apenas no SUS, em diversas áreas sociais. Depois tivemos a reforma trabalhista, que tirou a proteção ao trabalhador. Vemos hoje aí a explosão de trabalho informal, de trabalhos que não garantem o que antes dessa reforma, aqueles direitos que eram garantidos. E isso também estimula a perda da solidariedade ao colega, ao trabalhador que leva a vida inteira trabalhando e que não tem direito a ter, não tem os seus direitos assegurados. Tivemos logo depois, agora já com o governo Bolsonaro, tivemos a aprovação da nova Previdência, a chamada nova Previdência. É também um estímulo a essa perda da solidariedade. Sabemos que as pessoas vão trabalhar no regime geral da Previdência Social, isso vai chegar também no regime próprio, que são os servidores públicos, mas está demorando um pouco mais, mas já está para chegar também neles. Mas o regime da Previdência Social, o regime geral da Previdência Social, que são os trabalhadores que ganham até 2 salários mínimos, em média, eles foram muito negativamente atingidos e podem ter comprometido o seu direito à aposentadoria no futuro, porque não se sente agora essa norma, porque é uma norma que leva décadas para se fazer jus àquele direito, que levará décadas e que a pessoa que agora, o trabalhador, não sente esse perigo que foi essa nova reforma da Previdência. Então, essa falta de solidariedade com as demais categorias que poderiam ter lutado para dizer não, está errado essa Previdência, não pode atingir os trabalhadores mais pobres, tem que atingir os privilégios dos mais ricos, mas a sociedade se calou. Isso também é uma forma de você destruir a solidariedade do povo. Eu falei tudo isso para chegar na pandemia. Na pandemia, depois desses momentos históricos e de uma perda crescente de solidariedade com o direito trabalhista, com o direito à saúde, com os direitos sociais, chegamos agora na mais grave crise de saúde e por conseguinte, por conta disso, crise econômica. Mas a crise está fundamentada na pandemia. Dela se irradia as demais crises. Então, nós vemos que essa solidariedade, esse tecido social está comprometido. Falta solidariedade, pessoas que vão se aglomerar, mesmo sabendo que pessoas vão ser contaminadas e vão para uma fila de uma regulação que não se sabe se será atendida por conta agora da sobrecarga de pessoas ao mesmo tempo indo para o sistema de saúde. Nós tivemos um triste exemplo agora, recente, em Manaus, que faltou oxigênio. Então a pessoa estava no leito, mas não tinha oxigênio. E existe o perigo disso acontecer em outras cidades, e por que não dizer em diversas capitais. Porque esse vírus ele aumenta exponencialmente, como já foi dito, já foi falado, e a abertura da economia, como defende o presidente da República, e como defende também outros essas ideias, senão ele não conseguiria implementá-las, de abrir a economia. Nós abrimos a economia no ano passado, quando o vírus ainda não tinha sido controlado. E diferente dos outros países que abriram a economia quando o vírus estava controlado, relativamente controlado. Então, nós abrimos a economia, nós fizemos a eleição, nós fizemos provas de Enem,
Então, tudo isso contribui. Nós fizemos pagamento de auxílio emergencial em apenas um banco. Então, as medidas sem solidariedade para controlar esse vírus perigoso, que agora se torna ainda mais perigoso, porque está havendo mutações. Então, quanto mais tempo esse vírus ficar circulando, mais mutações acontecem. Nós precisamos voltar àquela solidariedade ao povo brasileiro, de não se aglomerar, independente das ordens emanadas do presidente da República de não usar máscaras. Nós precisamos usar máscaras. O país precisa enfrentar esse vírus de uma forma sincronizada em todo o país, de uma forma de cooperação e de uma forma solidária com os mais pobres, com os que não têm acesso à informação, com os que não têm condições sanitárias. Então, precisa ser feita uma coordenação nacional para um lockdown também nacional, de forma a conter esse vírus e trazer as possibilidades para as pessoas que não têm emprego, que não estão trabalhando e que não têm renda, e as micro e pequenas empresas, de forma a conter a circulação do vírus. A solidariedade, nesse momento, é a palavra-chave para sairmos dessa situação. Não adianta abrir a economia, hospitais ficarem lotados e muitas vezes podendo não ter insumos, defendendo apenas que se abra a economia sem dizer o segundo passo. O segundo passo que vai acontecer, nós já estamos vendo. Quando se abre tudo, esse vírus ele se dispersa, ele muda, ele fica mais perigoso. Então, o lockdown nacional é uma questão de necessidade, é uma questão de solidariedade. Pense nisso. Se gostou do vídeo, compartilhe. E mais do que você compartilhar, é você entender a mensagem de que precisamos da solidariedade em nosso povo, recuperar, resgatar. Quero deixar aqui uma mensagem de esperança. Nós podemos vencer esse vírus. O povo brasileiro sempre deu exemplos de que podem superar as dificuldades, mas de forma organizada, de forma de cooperação e de forma solidária. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.